Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma das nossas reuniões da UTI Integrada, um projeto de muito sucesso e que tem feito muita diferença em termos de conhecimento, ensinamentos, e tudo isso a partir de iniciativas que fazem diferença, em especial os nossos residentes. Essa noite nós vamos tratar de um tema que eu particularmente sou um apaixonado, mas mais apaixonado ainda é o nosso palestrante, que é alta confiabilidade e dano zero. Será que é possível? A gente sabe muita coisa, mas tem que aprender muito. Doutor Agés Fernandes, Silveira Fernandes, um grande amigo, ele é especialista em medicina intensiva, consultor, tem formação específica em gestão pela Fundação Vanzolini, em São Paulo. Ele também atualmente atua como diretor de práticas médicas e qualidade no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e, além do mais, é também um contribuidor para o nosso curso de alta performance, com quem eu já tive a oportunidade de dividir várias aulas, em vários momentos, e ele vai nos responder essa pergunta. Agés, boa noite, muito bem-vindo. E, por favor, tente nos contemplar aí com o máximo dessas respostas que você puder. Tá, joia, Rubens. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de rever aí os amigos da terapia intensiva, né, que eu ando meio afastado, mas eu já disse para o Edelon que um dia, esse dia pode estar até mais breve, eu volto para a medicina intensiva. Tem sido anos aí de muito aprendizado, né, nesse período que eu estou passando aí mais para a área de gestão, né? E sempre trabalhando ultimamente, principalmente, trabalhando muito com gestão de qualidade e segurança do paciente. E aí, agradecer em especial ao Ederlon pelo convite, para falar sobre alta confiabilidade. É um tema que ele sabe que a gente vem estudando e vem se dedicando há algum tempo. E o desafio aqui é mostrar para vocês aonde que nós estamos, né? Eu tentei fazer uma apresentação um pouco diferente do habitual, fugir um pouco daqueles conceitos, daquela coisa mais trivial que vocês já estão acostumados e, de fato, ir para a prática, para a beira do leito e ver se é possível a gente ter alta confiabilidade em hospitais, em terapias intensivas e com dano zero, tá? Bom, vamos começar aqui fazendo uma breve, relembrando um pouco a história da segurança do paciente, que é relativamente recente na área da saúde, por incrível que pareça, né? Talvez um dos estudos, historicamente, a gente pode dizer que são recentes, né? Embora já seja de 1991, é o estudo do Lucian Lipp, que é um anestesista, né? Recentemente falecido, e publicou no New England. Talvez tenha sido a primeira publicação de impacto para avaliar e determinar os tipos de erros relacionados à assistência para posteriores ações, né? O que que nós vamos fazer com isso? Então, ele mostrou que o erro mais frequente naquela época era de medicação. 17 erros eram erros por negligência de profissionais da saúde, 48% relacionados a procedimentos, em especial procedimentos cirúrgicos, e 70% dos erros aconteceram em salas de emergência. Então, esse estudo foi um estudo que chamou a atenção, porque ele apontou algo que acontecia, mas era interpretado na época como complicação ou uma coisa que é meio que como se fosse um desvio de normalidade. A gente aceitava, a área da saúde achava que isso era algo normal relacionado à complicação, e essa publicação, em especial para a especialidade anestesia, trouxe uma visão diferente, consequentemente quebrou muitos paradigmas à época. Logo depois, né, anos depois, veio uma publicação do antigo Institute of Medicine, hoje é o National Academy of Medicine nos Estados Unidos, famosíssima, né, um monolito da área de segurança do paciente, que é o Towards Human, e o objetivo era examinar a qualidade das entregas do sistema de saúde americano
E o que chama atenção é a estatística, que é clássico, né? Quando você vê aulas de qualidade, ainda as pessoas colocam esse slide como praticamente o primeiro slide a ser apresentado, né? Estimativa de 98 mil pessoas morrendo em hospitais americanos anualmente, vítimas de erros relacionados à assistência, apontando que os avanços e melhorias em algumas áreas, né, têm um longo caminho pela frente. Agora, é interessante porque esse relatório, ele, quando você lê, né, ele tem sete, oito capítulos, umas cento e poucas páginas. É interessante porque é o primeiro relatório que fala da questão do fator humano nos incidentes assistenciais, ou seja, da importância de uma abordagem à atuação do ser humano, que é um fator relevante como causa raiz de eventos adversos. E ele traz algumas informações bem interessantes sobre empresas que eles não classificavam na época como alta confiabilidade, mas eles chamavam, eles chamavam no relatório, ou colocam no relatório, que são empresas que operam em ambientes de alto risco, né? A US Navy, né? A Marinha Americana, eles citam a Alcoa, eles citam plataformas de petróleo. Então foi a primeira vez, ou uma das primeiras publicações, se não a primeira, uma das primeiras, que fala dessa possível correlação do aprendizado fora da área da saúde para trazer os insights na área da saúde. O tempo passou, várias publicações foram feitas relacionadas a desperdício, custo, segurança do paciente, eventos adversos, assim, a literatura explodiu sobre isso. A preocupação também, uma série de iniciativas, órgãos foram criados. Aqui no Brasil nós tivemos a RDC 36, mas os dados mais recentes revelam que a situação ainda é preocupante. Quando nós vemos, por exemplo, o relatório de 2021, publicado pela Organização Mundial da Saúde, os números assustam, né? 1 em cada 10 pacientes sofrerá um evento adverso durante seu cuidado à saúde. 134 milhões de eventos adversos acontecem devido a cuidados inseguros em hospitais, principalmente de países de terceiro mundo. E esses eventos adversos contribuem para cerca de 2,6 milhões de mortes todos os anos. Então, são números grandes, né? São números que chamam muita atenção. E o custo social do dano ao paciente pode ser avaliado em 1 trilhão a 2 trilhões de dólares por ano. Então, esse relatório é um relatório que está aberto para quem gosta do assunto e quiser ler. E é um relatório interessantíssimo, porque além dele dessa casuística, né, ele propõe uma série de ações, eles chamam de Global Patient Safety Action Plan, que correria então de 2021 a 2030, tendo em 2030 a proposta de eliminar o dano evitável em ambientes da área da saúde, né, notadamente em hospitais. E mais recentemente, né, exatamente um ano depois, o David Bates, que é um pesquisador da área de qualidade e é da Harvard Medical School, publicou essa revisão, na realidade não é revisão, é um estudo retrospectivo de coorte com uma amostra aí de 2.809 admissões em 11 hospitais na região de Massachusetts, muito deles da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, mostrando que uma em cada ou a cada 4 admissões apresentam um evento adverso identificado, representando aí aproximadamente 24% dos casos, né, ou de pacientes envolvidos aí a partir do momento que eles são admitidos em hospitais. 978 desses eventos, sendo 23%, quase 225, né, considerados preveníveis, e 32% com dano ao paciente, ou seja, 316 doentes saíram do hospital com dano irreversível e 7 doentes foram a óbito em virtude de eventos adversos. Então, a despeito de tudo o que se estudou e o que se melhorou, e eu acho que nós, na terapia intensiva, pelo menos os mais antigos, como eu, tivemos a oportunidade de ver um período de ouro da medicina intensiva, onde a gente inicialmente acompanha a melhoria do atendimento dos casos de dor torácica e síndromes coronarianas, com um aprendizado exponencial nessa área, no início da década dos anos 2000, ao mesmo tempo que a gente começa a ter um aprendizado que hoje é um legado
em sepse e choque séptico, né, com os estudos do final da década de 90 e, posteriormente, publicações que geraram a Surviving Sepsis Campaign. Uma série de outras áreas também apresentando melhorias, e quanto mais se chamava atenção, em especial nessas últimas 2 décadas, da questão de qualidade e segurança do paciente, mais se pesquisava e mais se procurava melhorar, e isso associado às certificações como a Joint Commission e aqui no Brasil a ONA, mas mesmo assim nós vivemos uma distância grande entre o estado atual e o cuidado ideal. E o cuidado ideal, quando você pesquisa na literatura, existe um consenso que um segundo relatório publicado pelo atual NEM, né, o National Academy of Medicine, que é de 2001, é um relatório que define o padrão ouro da assistência em saúde, Ai, que é, legal. propõe 6 objetivos a serem perseguidos, né, para aumentar a confiabilidade e melhorar de forma sustentada as organizações de saúde. O cuidado precisa ser seguro, a gente precisa cuidar da segurança do paciente, ele precisa ser efetivo, centrado no paciente. No tempo correto, eles colocam uma palavra em inglês que é o timeliness, e eficiente e equitativo, né? Mas, como nós dissemos, existe entre esse padrão ouro e a realidade atual, e aí vocês podem imaginar, dentro do nosso país, a heterogeneidade, né, do atendimento até entre as regiões, entre as cidades, né? Pode A jogar gente fora, tem amor. a gente tem o viés do, do olhar da Avenida Paulista, né? E a gente muitas vezes perde um pouco a noção do quanto que é heterogêneo o cuidado hoje na saúde. Bom, mas enfim, o- esse cenário é apenas para contextualizar para todos que nós precisamos ainda manter essa atenção e talvez até redobrada, pegar o que a gente aprendeu e aprender mais ainda, ver o que a gente pode fazer com novas tecnologias, inteligência artificial, etc. Mas utilizar o conceito da alta confiabilidade e traduzi-lo para ações práticas talvez seja o caminho para aperfeiçoar a segurança do paciente. Isso é uma dúvida, na verdade é uma pergunta, né? Será que através da alta confiabilidade a gente consegue atingir os objetivos traçados no Crossing the Quality Chasm, né, que é a publicação? Deu tarefinha. Fui eu que pedi. Tem alguém com o microfone aberto. Não Eu já sei. vi uma parte, hoje eu vou. Você não sabe, tem um monte de gente que não fez, inclusive. Caio, por favor, pode silenciar os microfones para nós? Obrigado, Achés. Obrigado, Obrigado. Caio. Tranquilo. Isso é bastante normal, né? Bom, então voltando aqui, pessoal, existe essa dúvida se a alta confiabilidade se não a principal ferramenta, uma das principais ferramentas para a gente caminhar para esse ambiente ideal. Lembrando que a alta confiabilidade, que já existe em algumas outras áreas, algumas outras indústrias, representa organizações que vivenciam menos acidentes e eventos com dano que o esperado, a despeito de operar em ambiente altamente complexo de alto risco. Então, aqui na imagem, vocês podem ver uma indústria de energia nuclear, né? Uma usina nuclear. É apenas o exemplo, nós temos aviação comercial, aviação militar, trens de alta velocidade. A gente pode considerar, por exemplo, o metrô de São Paulo um, 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 uma área, né, uma indústria de alta confiabilidade. Enfim, nós temos alguns exemplos, né? Lembrando que a alta confiabilidade tem 5 princípios que foram muito bem explicados no livro Managing the Unexpected, né, que está na terceira edição, e coincidentemente a primeira edição foi publicada também em 2001. E esses 5 princípios são a sensibilidade às operações, ou seja, empresas ou indústrias de alta confiabilidade têm maior consciência do estado dos sistemas e processos, né? Eles estão sempre olhando o dia a dia da operação. No caso do nosso hospital, são empresas que dão muita atenção à operação hospitalar, preocupam-se muito com a falha, não no sentido punitivo, mas com aprendizado de risco e quase erros, né? Com uma oportunidade de melhoria, ou seja, ação preventiva e proativa.
A relutância em simplificar, eles aceitam que, via de regra, problemas relacionados à segurança são problemas complexos e, com isso, as soluções nem sempre podem ser tão simples, né? O compromisso com a resiliência, ou seja, a capacidade de constante adaptação, eu acho que a gente viveu muito isso durante a pandemia, e a deferência e expertise, que é valorizar as pessoas que tecnicamente são as melhores referências para solucionar problemas, para gerar ideias e soluções pertinentes para questões relacionadas à segurança operacional. E o que seria alta confiabilidade em hospitais, né? E aí mora o nosso primeiro grande problema. Algumas publicações, quando eu montei, né, o esquema da alta confiabilidade para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eu procurei responder essa pergunta, né? O que define um hospital de alta confiabilidade? E eu me deparei com uma literatura que não tem um padrão, e a gente não encontra esse padrão. Fui juntando algumas partes, né, do livro, do Managing the Unexpected, de algumas publicações importantes que estão citadas aí no slide, mas o que define um hospital é uma somatória de fatores, né? Esse High Reliability Hospital, o HRH, desculpa, que seria possuir uma cultura de segurança elevada, com forte engajamento de liderança, apresenta taxa de eventos adversos graves com tendência a zero, permanecendo sustentadas ao longo do tempo, possui uma padronização de processos com capacidade de adaptação para condições não esperadas, e tem estruturas de aprendizado organizacional que estão presentes. Ou seja, se você, por exemplo, analisa um evento adverso com uma root cause analysis, né, uma análise de causa raiz, um FEMEA, se você tem um esquema de feedback para as áreas onde aconteceu o evento, e, muito importante, planos de ação que são executáveis para prevenção, para que aquele evento não aconteça de novo, a gente está falando de organizações de alta confiabilidade. E, fora isso, a questão da resiliência, né? A capacidade de antecipar, adaptar e recuperar-se de incidentes. Mas existem, assim como a gente viu que não, a gente tem um gap aí que talvez seja até significativo entre o mundo ideal do que seria o cuidado padrão ouro, eu desconheço e na literatura nós não encontramos hospitais considerados hospitais altamente confiáveis com uma espécie de selo, que nem a gente tem o selo da ONU, o selo da JCI, a gente não tem esse selo. Na verdade, aliás, isso inclusive eu cito aqui que é uma das limitações evidentes para a padronização, né? Uma auditoria por órgão sem conflito de interesses, aceito sem restrições, um reporte periódico de manutenção do processo de alta confiabilidade. Isso é importante porque um hospital pode, por exemplo, querer se diferenciar por uma fonte pagadora por ser altamente confiável, mas hoje ele não tem nem o selo de alta confiabilidade e, honestamente, nós não encontramos nas operadoras uma preocupação, pelo menos objetiva, em reconhecer e remunerar melhor hospitais altamente confiáveis ou hospitais que investem financeiramente recursos, né, para que a qualidade e a segurança do hospital seja o padrão. A gente ainda vive um mundo em que os hospitais fazem isso porque tem a pressão da judicialização naqueles casos críticos de eventos adversos, mas principalmente pela razão de ser da nossa profissão, né, ou das profissões que compõem a área da saúde, que é cuidar do paciente, que é fazer o melhor pelo paciente. Mas essas limitações ficam evidentes quando você vai para a literatura. Você não tem uma abordagem padronizada, você muitas vezes tem objetivos que se sobrepõem dentro das diferentes áreas ou domínios do que se chama de alta confiabilidade, o que aumenta a complexidade. O que para um é cultura, para outro é responsabilidade de liderança, para outro é melhoria operacional. Não existem metas padronizadas definidas pelas próprias instituições, a gente vai ver um pouco isso. E existe uma dificuldade de percepção dos profissionais e de uma adequada comunicação dos objetivos e de onde chegar. Tá bom, eu quero ser altamente confiável, mas o que é isso e aonde que eu chego com isso, né? E há uma dificuldade das áreas de qualidade da alta liderança dos hospitais de fazer um plano de comunicação inadequado para isso. E a consequência desse cenário de limitação é que os reportes que a gente tem na literatura
ou mesmo nos sites dos hospitais, ou mesmo em publicações sobre qualidade hospitalar, na sua maioria limitam-se a citar melhorias na percepção de cultura de segurança ou algum avanço em redução de taxas de defeitos, mas vocês não encontram um padrão do que é alta confiabilidade, nem como esse padrão se comunica ou conversa com os 6 objetivos do Institute of Medicine, né? Para vocês terem uma ideia, tem alguns autores que estão mudando o termo High Reliability Organization para Reliability Seeking Organizations, porque todos os hospitais que querem utilizar essa metodologia ainda estão procurando, ainda estão buscando o que é essa alta confiabilidade. E isso fica evidente, né, em algumas publicações de talvez o sistema que esteja mais avançado na implementação da alta confiabilidade em vários hospitais, que é o Veteran Affairs nos Estados Unidos, né? Então, esse artigo de revisão, uma revisão sistemática, né, de objetivos e metodologias de mensuração da alta confiabilidade, tenta fazer essa correlação entre objetivos e métricas de alta confiabilidade com a publicação do NEM e analisa macro-objetivos dentro dos 6 objetivos do Crossing the Quality. E veja, a maioria dos estudos tem como objetivo pelo menos uma melhoria com foco de segurança no paciente. Então, imagina, eu quero ser altamente confiável, eu vou começar, por exemplo, reduzindo o número de infecções de corrente sanguínea na UTI do meu hospital. Isso não é ser alta confiabilidade, mas é como as pessoas estão publicando ou estão se comportando hoje na literatura. E o segundo maior objetivo envolve segurança e efetividade do atendimento. Ou seja, nitidamente existe, nessa revisão do pessoal do VAs, uma falta de padronização dos macro-objetivos. E quando a gente vai para as métricas, isso fica mais evidente ainda. Nós temos métricas quantitativas, nós temos métricas qualitativas, nós temos um mix dessas duas métricas, e a grande maioria dos estudos utiliza métricas quantitativas, às vezes até unitária, tem como uma análise de desfecho de determinada intervenção, como eu falei para vocês, por exemplo, como é que foi o resultado da redução de infecção de corrente sanguínea. Mas uma heterogeneidade de metas, às vezes, como eu falei, um único indicador, às vezes uma combinação de indicadores de desfecho, mas é muito difícil você encontrar uma unanimidade em termos de indicador entre uma instituição e outra. E 2/5 apenas dos estudos analisam a organização como um todo. Às vezes tem uma meta dentro de uma UTI, uma meta dentro de um pronto-socorro, mas eles não analisam a instituição como um todo. O que me leva a crer e interpretar que eu posso melhorar, por exemplo, a incidência de eventos adversos preveníveis na UTI, mas as quedas, as úlceras por pressão estão acontecendo em outros setores do hospital. E 19 estudos operacionalizaram a alta confiabilidade com uma ausência de erros ou defeitos. Ou seja, focaram apenas na ausência de erros ou defeitos e deixaram outros aspectos da alta confiabilidade de lado. Essa outra revisão mostra que, além da falta de padronização, a comunicação com a equipe de operações é falha. Claro que eu não quero que vocês leiam esse cartaz cinza aí, eu só coloquei para vocês verem que nesse estudo foram feitas várias intervenções, ali treinamentos, treinamento de prevenção de erro, programa de coaching, análise de causa raiz, condições relacionadas a infecções nosocomiais, etc. E nessa análise, o que chamou a atenção foi um entendimento inconsistente por parte dos profissionais a respeito do programa, pouca atenção aos princípios de alta confiabilidade e a variação na percepção do que é a segurança do paciente para os profissionais. Era uma série de entrevistas e análise de documentos, e as entrevistas, às vezes, citadas no estudo, em que você pegava aleatoriamente pessoas, tinham pessoas que não sabiam do que se tratava o assunto, o que era alta confiabilidade. Então, reconhecendo as limitações e as experiências citadas por instituições que entraram nessa jornada, fica a pergunta:
que é a pergunta que o Ederlon pediu para eu responder. Vejam como é difícil o pedido do Ederlon, né? É possível atingir alta confiabilidade em hospitais? Para responder essa pergunta, é necessário, primeiro, que os hospitais tenham um modelo padronizado. Segundo, que a gente tenha métricas quantitativas e qualitativas. E terceiro, muito importante, que você tenha um plano que seja executável. Sem isso, a resposta é não. Nós não conseguimos implementar qualquer tipo de iniciativa para alta confiabilidade. Mas, estudando, né, e procurando a literatura, em 2019, o pessoal do Veteran Affairs publica uma evidência, um trabalho muito bem feito, na minha opinião, realizado pela Stephanie Visi e, obviamente, o time, que traz uma série de evidências na literatura de estratégias de implementação da alta confiabilidade. Na verdade, 5 estratégias com 8 frameworks, e eles escolheram para montar a estratégia dos hospitais do grupo 2 modelos principais. Um modelo da Joint Commission, que eles chamam de High Reliability Healthcare Maturity Model, e um segundo modelo, que inclusive é mais famoso, é mais conhecido para quem trabalha com qualidade, que é o modelo do IHI, do Institute for Healthcare Improvements, que é o Framework for Safe, Reliable and Effective Care. Ambos modelos compreendem 5 estratégias com detalhes suficientes para uma condução de implementação. O modelo da JCI trabalha com 3 domínios: o compromisso da liderança, a cultura de segurança e processos de melhoria, e cada um desses domínios é quebrado em uma série de ações operacionais. Então, por exemplo, o compromisso da liderança, você tem que estar desenhado lá, né, no paper, como é que você envolve o conselho deliberativo, os CEOs executivos, os médicos, a qualidade precisa ser estratégica, as medidas de qualidade têm que estar no Balance Scorecard ou na metodologia de planejamento estratégico da instituição e tem que impactar no bônus dos executivos. E há uma necessidade da liderança investir pesado em dados e tecnologia da informação. Lembre-se que esse modelo foi escrito em 2013, quando a inteligência artificial ainda era uma coisa de nerd, né? Então, a gente está aí há mais de praticamente 12 anos, né, podemos dizer. Então, isso já mudou muito, mas na época era importante citar a tecnologia da informação, se bem que até hoje a gente tem muita dificuldade ainda de obter dados robustos e seguros, né? Com relação à cultura de segurança, foram citadas confiança, o accountability, né, a responsabilidade com compromisso, a identificação de condições de segurança para ações preventivas, sistemas fortalecidos e mensuração e avaliação de métricas, né? E o terceiro domínio é o processo de melhoria robusto, eficiência operacional, onde o hospital precisaria ter uma metodologia padrão ou metodologias padrão de ciência da melhoria ou de quality improvement, treinamentos dentro da área de qualidade e a disseminação do método e do conceito por toda a organização. E mais interessante que isso, pessoal, quando você pega esses domínios, essas ações, existe uma escada, existe uma progressão. Daí o modelo de maturidade, o Maturity Model, que vai desde uma instituição que é totalmente desatenta e complacente com erro, até uma instituição chamada generativa, onde a segurança é como fazemos o negócio acontecer, é o business as usual, né? Você tem fluxos cíclicos de informação, encoraja feedback. Então, todos aqueles itens que vocês viram nos domínios ganham pontuações, e quanto mais pontos o hospital recebe, né, dentro de uma avaliação, mais maturidade a organização tem e, consequentemente, mais evoluída ela é do ponto de vista de alta confiabilidade. O outro modelo estudado pelo VA foi o modelo do IHI, que eu considero um modelo muito teórico, muito baseado em conceitos, mas que é um modelo que também traz no seu white paper passo a passo para a implementação. Muita coisa que a gente viu ali tem também no modelo do IHI, né? No modelo da JC, então liderança, comunicação,
accountability, mas tem algumas coisas interessantes, né? Como segurança psicológica, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de se expressarem preocupadas com a segurança do paciente sem serem punidas, transparência, aprendizado contínuo, etc. Então, o que que o VA fez? O VA pegou os dois modelos, fez um condensado desses modelos, criou uma coisa customizada para os hospitais, gerou elementos de gestão de mudança e planos de comunicação, fortaleceu o modelo da JCI e acrescentou alguns elementos aí do modelo do IHI como complementação e partiu para uma implementação inicialmente através de um projeto piloto que foi feito num hospital que fica no Missouri, se não me engano, em Mississippi, que chama o Truman VA Medical Center. São 162 leitos, um hospital que não é lá muito grande, e tinha como objetivos, né, a melhora de elementos da cultura de segurança, melhorar o SMR, que nós estamos muito acostumados em UTI, e eles conseguiram essas melhorias tanto na cultura de segurança quanto no SMR, mas nesse período de implementação barra execução, não houve impacto em redução de eventos adversos graves. Obviamente que isso é um trabalho contínuo, né? Eles continuam mensurando e aplicando a metodologia. Mas esses quick wins, né? Esses resultados de curto prazo que eles obtiveram no Truman VA, fizeram com que eles progredissem com a implementação da alta confiabilidade em outros hospitais. E esse gráfico que tem a base verde, que está escrito semanalmente e mensalmente, é um gráfico que mostra o modelo geral com as ações que foram implementadas, que eles consideraram elementos de alta confiabilidade. E a partir daí, no ano de 2025, eles fazem uma primeira publicação de intervenções em vários hospitais, 59 hospitais, fora o Truman, uma progressiva implementação de coaching de lideranças, de treinamentos, de avaliação operacional das instituições e de uma série de aspectos relacionados ao aprendizado organizacional, levantam dados e ainda, embora dados muito limitados para endpoints mais críticos, conseguem mostrar melhoria nos aspectos relacionados à cultura de segurança e um aumento de notificação de eventos. Teve também uma redução do SMR nesses hospitais, embora não tenha atingido estatisticamente um resultado significativo, mas também não houve uma redução expressiva esperada do número de eventos adversos considerados catastróficos, aqueles com dano ao paciente, né? Então, até o momento, a implementação da alta confiabilidade traz pouca relevância em termos de desfecho, né? Você vai falar, por exemplo, do SMR, você viram que o SMR dos caras lá é um SMR até acima de 1, e eles estão satisfeitos com o resultado, né? Mas cabe lembrar que a gente tem uma série de limitações que foram citadas e um método que ainda é relativamente recente na área da saúde, né? Ainda assim, eu julguei, né, e aí respondendo a pergunta, que é necessário a gente correr atrás pelo potencial benefício que o modelo pode agregar de valor para a área da saúde e, e até porque nós não temos um segundo modelo, algo que se assemelhe à alta confiabilidade ou algum outro método que traga de maneira sustentada e de longo prazo melhorias no cenário de segurança do paciente. Então, baseado em todo esse material, né, e todo o aprendizado que eu tive aí nesses anos de terapia intensiva e estudando qualidade, nós, ao chegarmos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em novembro de 2023, nós fizemos dois movimentos. Um foi de gestão do corpo clínico, para trazer os médicos de volta para o hospital, né? Eu notei que naquela época o Oswaldo Cruz vivia um momento de total, digamos assim, afastamento do corpo clínico, né? Existia uma insatisfação muito grande dos médicos, que não vem ao caso aqui porque não é o foco da nossa discussão, mas eu também achei um hospital que tinha uma quantidade inadmissível de eventos adversos, muitos deles preveníveis.
E aí nós desenvolvemos a diretriz estratégica de qualidade do HOC. E para terminar a apresentação, eu queria mostrar um pouco para vocês o que nós estamos fazendo no HOC em termos de alta confiabilidade. Primeiro, nós usamos o modelo da JCI, até porque nós fomos, no final do ano passado, recertificados pela quinta vez pela JCI. É um hospital filantrópico que hoje opera com 370 leitos e que tem o selo da Joint Commission, né? Nós pegamos também elementos do IHI, mas a gente usou como base o modelo da Joint Commission. E nós fizemos algumas ações básicas para o modelo funcionar. A primeira e talvez a mais importante tenha sido conseguir, através de um call to action, um apoio da alta liderança e do Conselho Deliberativo, né? Eu me lembro quando eu fiz essa reunião com o Conselho, uma das poucas interações que eu tive com o Conselho do hospital, eu cheguei e falei, olha, eu vou pedir aqui apoio para vocês com a qualidade, e eu me lembro de ter escutado frases do tipo, mas nós já apoiamos a qualidade. E eu falei para o presidente do conselho, pelos conselheiros que estavam presentes, eu falei, vocês não apoiam a qualidade. Vocês acham que apoia a qualidade, mas de fato a gente tem um longo caminho para dizer que o conselho apoia a qualidade. E isso foi bom porque pelo menos chamou a atenção e eles deixaram de olhar o celular e começaram a prestar atenção naquilo que eu estava apresentando, né? Nós tínhamos que definir o que é alta confiabilidade do HWOC, definir as metas da alta confiabilidade, e aí nós construímos um dash no Power BI de alta confiabilidade. Nós desenvolvemos a célula de desfechos clínicos, ela já existia, mas ela estava muito escondida dentro da área de qualidade. Nós definimos as metas com impacto para a diretoria executiva. Então, hoje nós temos na mortalidade e alguns indicadores relacionados diretamente à qualidade, impacto em bônus da diretoria executiva do hospital. Mantivemos o modelo de pesquisa de segurança, mas agregamos uma série de informações da pesquisa de clima do hospital. Fizemos uma troca da liderança da área de qualidade, da gerência da área de qualidade, colocamos um médico para liderar a qualidade e fizemos uma revisão da política de qualidade do sistema de segurança operacional do hospital do paciente. No compromisso com a liderança, então 100% das reuniões do board agora começam com os indicadores de alta confiabilidade. Nós colocamos isso nas diretrizes, nas metas estratégicas do hospital. No planejamento estratégico que foi atualizado esse ano, no primeiro semestre, a alta confiabilidade entra como elemento viabilizador da visão do hospital no planejamento estratégico. Todas as decisões relacionadas a recursos, especialmente headcount, levam em consideração a segurança do paciente. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o CEO e com a chefe da enfermagem, né, a diretora de práticas assistenciais, e uma das coisas que mais foi levada em consideração no movimento aí, já planejando o último trimestre, que normalmente há uma queda da ocupação dos hospitais, isso é natural, né, dessa sazonalidade, uma das preocupações era manter um nível de ociosidade, quando acontecer, esperado, sem que haja qualquer tipo de pressão, por exemplo, para demissão ou para mudança de número de headcount pelo fato da taxa de ocupação do hospital cair, em especial no final do ano. Desenvolvemos o escritório de qualidade médica. Nós trouxemos por um movimento que se sobrepôs aí à gestão do corpo clínico, o escritório de qualidade médica e com muito foco em protocolos, em ações preventivas de incidentes. Então, médicos da área de qualidade que gostam da área de qualidade, que se interessam pelo assunto, dentro de especialidades estratégicas, fazem parte de grupos que nós chamamos de células de especialidades médicas, e esses médicos têm, inclusive, impacto na estratégia do hospital, eles podem mudar o rumo de uma especialidade se eles estão empoderados para isso, e conseguimos o apoio restrito do time de tecnologia de informação e dados. Na cultura de segurança, a gente trabalhou bastante. Nós fizemos um treinamento de cultura justa, inserindo aqui ferramentas de cultura de segurança psicológica. Treinamos existe aí um planejamento para um treinamento maciço do novo manual da JCI. Fizemos um treinamento da nova análise de causa raiz ao quadrado. Fizemos um treinamento de mais de 200 pessoas que viraram facilitadores e que já treinaram mais de 90% de funcionários assistenciais de áreas críticas, UTI, unidade de internação
pronto-socorro e centro cirúrgico com o HCRM, que é uma marca da AMIB, né? O AMIB, junto com o TI de alta performance, tem um treinamento desse. E nós agregamos um elemento novo agora com a vinda de duas engenheiras ergonomistas para olhar também o ambiente, não só a questão do fator humano. Implementamos, para não ficar só no treinamento, ferramentas de cultura justa, como régua para o comportamento disruptivo médico e uma ferramenta de análise do fator humano junto com a análise de causa raiz, né, o protocolo de Londres. Essa ferramenta, o HFACS, é muito usada na aviação e ela, em paralelo à análise de eventos adversos, ela faz uma análise da influência do fator humano naquele evento adverso. Deveremos agora, né, construímos um modelo de maturidade aos moldes do que foi feito ali, que vocês viram aquele gráfico, e vamos fazer um modelo de maturidade agora com alta liderança do hospital. Fizemos o modelo fractal do Hopkins, pegamos nas áreas críticas e depois a gente deve expandir isso para todo o hospital. Profissionais que são referências locais de qualidade estão no centro cirúrgico. Quem que é a enfermeira que é referência, quem que é o médico. E o nosso desafio agora é construir a recompensa e o reconhecimento desses profissionais. Já existiam e nós fortalecemos os walk-rounds, né, as rondas de segurança com diretores do comitê executivo participando. Como eu falei para vocês, no orçamento de 2026 tem um programa de reconhecimento para ações de segurança do paciente para o pessoal desse modelo de desdobramento da segurança para as áreas. Fortalecimento do núcleo de segurança do paciente com contratação de profissionais. Criamos um comitê de segurança do paciente com participação médica e criamos agora recentemente o comitê de alta confiabilidade para que a gente tenha cadência e detração para todo esse programa de alta confiabilidade com uma pessoa que eu puxei da área da SCIH, uma enfermeira com formação em projetos, para ser a PMO do programa. E dentro da área de processo de melhoria, como eu falei, o PMO da diretoria médica, nós criamos times aceleradores. Esses times, por exemplo, analisam condições evitáveis como queda, parada cardíaca em unidade não crítica. Nós deveremos em breve iniciar broncoaspiração, erro de medicamento e erro diagnóstico através do Physician Quality Office, né, do escritório de qualidade médica. No orçamento de 2026, nós vamos cotar, né, um treinamento para a equipe de qualidade em ciência da melhoria, para que sejam multiplicadores do método PDSA e Lean para toda a instituição. Temos a ideia de trazer alguns engenheiros aí no escritório de eficiência operacional, aí seria algo mais, digamos, institucional, mas está dentro da área de qualidade. Pessoas para tocar plano de ação para os eventos adversos graves, que são um problema. A gente faz ótimas análises, mas tem dificuldade de acompanhar os planos de ação. Deveremos fazer até o final do ano um simulado de catástrofe. E no ano que vem, a gente deve convidar todos vocês para um simpósio internacional de alta confiabilidade. A ideia aqui é trazer pessoas de todas as áreas, da indústria petrolífera, da usina nuclear, do metrô, energia elétrica, pessoal que lida com gestão de conflitos e negociação do grupo de operações especiais da Polícia Civil, para a gente discutir e tentar ver o quanto que a gente aprende com esse pessoal nesse simpósio de alta confiabilidade. E de tudo isso, né, devo completar agora em novembro 2 anos no Oswaldo Cruz. O que avançou, né? Eu acho que nós criamos esse padrão. Então, o que é alta confiabilidade para o Oswaldo Cruz, né? Nós criamos um dash de alta confiabilidade e 100% desse dash, dos indicadores, tem que estar melhor abaixo do benchmark internacional. Isso mostra uma tendência a zero. Mas, não é ou, mais, 100% dos eventos sentinela da JC eliminados, com tendência a zero. E guardem o tendência a zero, porque não é o dano zero, tá? E o que é o tendência a zero? É o maior número possível de dias sem evento, com uma comparação histórica com dados do próprio hospital. Por quê? Porque nós não temos na literatura benchmarking com relação a esse marcador, maior número de dias possível sem eventos. E a nossa meta, que foi comprada pelo Conselho Deliberativo, é em 3 anos nós estarmos nessa condição. Todos os nossos indicadores abaixo do benchmark internacional de eventos evitáveis do DASH
e nós praticamente conseguimos eliminar os eventos sentinela. E isso vem sendo divulgado maciçamente. Nós estamos fazendo um trabalho de comunicação pesado. Todos os fóruns, todas as reuniões da diretoria, a gente tem apresentado isso. Esse aqui é o Dash. Vocês vão olhar os indicadores e vão falar, pô, mas eu tenho isso. De fato, a gente quer indicadores que sejam comparáveis, sejam cabíveis como metas smart, né? E a grande notícia que nós tivemos é que depois de um ano que efetivamente a gente conseguiu começar a trabalhar na alta confiabilidade, pela primeira vez todos os indicadores do mês de agosto, né, ficaram no nível que nós desejamos, por isso aquelas marcas verdes ali. Quando nós analisamos o resultado acumulado, a queda ainda é um problema, né? Nós tivemos um aumento discreto de pneumonia associada à ventilação mecânica em julho, mas a gente acredita que esse indicador deva ficar aí numa zona adequada, porque foi um surto isolado e agora nós já estamos agosto e setembro com zero de novo de PAV na UTI. Infecção de trato urinário segue o mesmo raciocínio. E a infecção em cirurgia limpa, embora seja uma meta desafiadora, a gente está otimista que, se não esse ano, no ano que vem, a gente consiga. E teve aqui um trabalho também, principalmente da ortopedia e da neurocirurgia, muito grande, envolvendo médicos aí nos protocolos de melhoria. Aqui eu trouxe só para vocês verem a evolução da queda, que foi uma grande vitória desse programa de alta confiabilidade. Nós tínhamos sustentado um nível altíssimo de quedas com dano para o paciente. E pela primeira vez aí a gente está vendo, em maio nós começamos o programa acelerador de queda e nós tivemos uma queda da queda significativa a partir de julho e agora em setembro a tendência se mantém, né? Então aqui no gráfico vocês podem ver que a gente saiu aí de 4 quedas com lesão grave em pacientes em maio para uma em agosto e a gente está trabalhando muito agora na granularidade para ver o que pode ser feito além do que já foi feito para a gente zerar esse indicador. Esse é um outro dash que a gente acompanha, onde nós conseguimos, para alguns indicadores já a gente está correndo atrás dos outros que vocês viram, a melhor marca histórica da instituição de eventos de dias sem evento. E a gente está monitorizando sentinelas, as úlceras por pressão, óbitos não justificados, quedas com dano grave e paradas cardíacas na unidade de internação, com essa melhor marca histórica. Isso é acompanhado mensalmente pelo time de qualidade, pelo time de dados da qualidade. Essa pirâmide todos têm e o nosso resultado é focar principalmente na parte de baixo da pirâmide para aumentar o número de notificações de quase falhas e circunstâncias de risco. Nesse momento, a gente está fazendo um processo de seleção de jornalistas de qualidade para trabalhar só com prevenção. E quando a gente olha o evento Sentinela, vocês vão falar, pô, mas dobrou de 8 para 16. É porque a partir de janeiro, queda passa a ser evento Sentinela pelo novo manual da JCI. Então, nós tivemos 10 quedas, como nós não escondemos e somos transparentes, a gente aumentou, por uma questão de transparência e de honestidade, o número de eventos Sentinela em 2025. E a nossa pretensão é não só fazer essa demonstração desses dados para fóruns como esse, que a gente está discutindo aqui, são fóruns mais científicos, mas de colocar esses dados no site da instituição e mandar relatórios para o nosso paciente e para as operadoras. Para as operadoras do Dash de alta confiabilidade, a gente já está mandando trimestralmente, mas a gente quer deixar isso publicado no site da instituição, a gente só está acertando algumas amarras jurídicas para fazer isso. Aqui já estou terminando, para a gente discutir um pouco a questão da mortalidade institucional. Notem que quando a gente tira os casos de paliativos, a nossa mortalidade é muito baixa. É uma mortalidade, quando a gente compara grosseiramente com SMR nas UTIs, é uma mortalidade de UTIs de alta performance, né? Mas aqui a mortalidade hospitalar como um todo, com pacientes com uma mediana de idade de 81 anos. Isso é uma característica dos odúculos. Nós temos uma população de pacientes muito idosa e com um nível de morbidade muito grande. Também para 2026, no orçamento, nós colocamos o DRG para ver se a gente consegue fazer uma análise mais pormenorizada dos grupos e tipos de pacientes que nós temos. E nós também, na célula de desfecho, estamos conseguindo medir 6 desfechos clínicos, fora os protocolos gerenciados de sepse, de TEV, né, e de dor torácica, né?
Aqui a gente tem também o de acidente vascular cerebral. Todos esses dados estão presentes com PREMS, né, com Patient Related Experience e o Patient Related Outcomes Measurements, né, o PREMS e PROMS, feitos pelo nosso time da qualidade. E vem a pergunta para terminar, e o dano zero? O dano zero é muito do que o Vince Lombardi, para quem gosta ou quem recentemente aprendeu a acompanhar o futebol americano, falou quando ele assumiu o Green Bay Packers no final da década de 50, que era um time que só não caía para a segunda divisão porque nunca teve segunda divisão na NFL. Nós vamos perseguir a perfeição, que no nosso caso é o dano zero, e a gente vai caçar essa perfeição de uma forma assim absurda, sabendo que no meio do caminho, embora a gente provavelmente nunca atinja a perfeição, nós vamos encontrar excelência. E é isso que eu venho passando, é isso que eu vi nesse artigo do Annals of Surgery de 2019, que nós provavelmente não vamos conseguir nunca o dano zero, mas nós vamos encontrar perfeição, desculpa, nós vamos encontrar excelência no meio do caminho. É que nem colocar o sarrafo do dano zero lá em cima, para que a gente possa ficar o maior número de dia possível, sem eventos evitáveis e sem eventos sentinelas. Se houver alguma dúvida com relação a isso, lembre-se que a relação médico-paciente, quando eu falo médico aqui, equipe multidisciplinar, sempre será o core business na área da saúde. Isso é uma coisa que eu venho repetindo muito lá no Hospital Oswaldo Cruz. Sempre que você tiver uma dúvida de uma decisão que você tem que tomar que é difícil, que foi colocada à sua frente, pergunte: o que eu vou fazer é o melhor para o paciente? Ela protege a relação médico-paciente? Com certeza, a imensa maioria das decisões que você precisa tomar, mesmo que sejam decisões duras, vão privilegiar o core business da nossa profissão, do nosso trabalho, que é cuidar da melhor maneira pelo paciente e cuidar dessa relação que está tão sofrida nos últimos anos. O que nós podemos concluir, né? Que a alta confiabilidade é um jogo infinito, parafraseando o livro do Simon Sinek. Nós não conhecemos os players, muitas vezes os pacientes chegam, as operadoras chegam com novidades, as regras muitas vezes não são claras, nós somos ainda muito dependentes do fator humano e, por vezes, eu acho que ainda bem. As mudanças são um desafio, né? A fazer com que as pessoas vejam a necessidade da mudança é um desafio. Os horizontes temporais são infinitos, mas o principal objetivo é perpetuar o jogo e continuar nele. A alta confiabilidade é uma jornada infinita, como a gente falou, que vai ter vitórias e derrotas no meio do caminho, né? Mas se nós acreditarmos que é possível atingir a excelência, não o dano zero, pensarmos o dano zero como a perfeição, mas trabalharmos incansavelmente para tal, nós podemos derrubar alguns paradigmas que ainda colocam obstáculos na nossa frente na prática médico-assistencial e garantir ambientes mais seguros para os nossos pacientes. Eu acho que, desculpe aí eu ter me estendido um pouco do tempo que eu tinha, que era 40 minutos, mas eu acho que a ideia era trazer um overview e tentar responder a pergunta se é possível a alta confiabilidade. Sim, é possível, desde que a gente não considere a alta confiabilidade o dano zero. O dano zero é a perfeição, e a gente vai colocar o sarrafo no dano zero para atingir a excelência, e a excelência é a alta confiabilidade em si. E mais uma vez, agradecer muito aí, em especial a Adelon pelo convite e me colocar à disposição para discutir aqui, para responder perguntas, escutar críticas e seguir adiante na jornada. Parabéns, amigo. Além de ter sido didático, até mesmo quem compreende pouco, e não por culpa nossa, é que os conceitos são muito novos, né? Haja vista que a resolução da Anvisa, que trata de segurança, só foi criada em 2013, que é algo recém-nascido, por falar em nossas realidades. Você soube contextualizar. Acredito que esse desafio seu vai resultar em uma produção muito boa e que provavelmente vai trazer para nós novos paradigmas e novos conceitos sobre alta confiabilidade em saúde.
a publicação da Joint Commission foi a primeira que provocou isso, né? Que você citou, foi a primeira vez que alguém teve coragem, porque a gente só falava em teoria, aviação, tal, achava lindo, mas isso é possível para nós? E eles trouxeram aqueles três domínios que eu achei incrível e que traz para nós uma realidade assim sensacional em termos de aprendizado. Nós tivemos aqui, AGES, algumas colocações. Deixa eu só olhar aqui se o Caio puder ajudar também, mas eu vou dar uma olhada rápida. Nós tivemos aqui uma colocação que eu não consegui identificar de quem. Mas, doutora Geas, qual a maior dificuldade na criação da cultura na equipe multiprofissional sobre HRO? É fato dessa dificuldade de definição. Depois, o Salvador, que está aqui com a gente, te parabeniza aí pela excelente apresentação, a didática da forma da apresentação do conceito. Alguém mais diz que não é uma tarefa. Ué, o Ederlon está aqui, o amiguinho. Não é uma tarefa difícil. Não, não é tarefa fácil. Mas a GES conseguiu desenvolver aí um excelente raciocínio na sua apresentação, excelente tema, muito bem apresentado. Vamos lá, amigo. Você quer comentar a pergunta que foi te provocada? Eu estou cheio de perguntas. Se depender de mim, a gente vai embora só meia-noite. Então, essa questão da cultura de segurança, o que eu tenho de aprendizado, né? Eu acho que talvez esse exemplo prático que eu tive com esse grupo acelerador de quedas, talvez responda a pergunta que foi feita. Quando nós chamamos esse grupo, né? Entendam que eu acho que praticamente todos os hospitais têm enfermeiros, têm pessoas que são dedicadas a controle do indicador, prevenção de queda, etc. Quando nós chamamos pela qualidade a primeira reunião do grupo acelerador, a situação era de medo, de espanto, de surpresa e com uma frase pronta, Exposição. 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 E assim, a frase era pronta, nós já temos tudo isso e já estamos fazendo, né? E aí a gente confrontava com duas coisas. Primeiro, ótimo que nós estamos fazendo, mas o resultado, 26, 30 quedas por mês, com dano ao paciente, de leve a grave, é inadmissível no hospital do nível do Oswaldo Cruz. Nós não vamos aceitar que isso continue, alguma coisa precisa ser feita. E a segunda coisa era, como você falou, né, por conta da exposição, a questão da hierarquia e a questão dos silos. Né? Isso é uma coisa de um determinado grupo, geralmente muito vinculado à enfermagem. Então, havia uma dificuldade de aceitação e de saída da zona do conforto, disso ter sido puxado por uma área de qualidade que hoje tem uma liderança médica. Né? O nosso gerente é médico e eu, como diretor da qualidade, com o CQO do hospital, sou médico também. E quando você traz o discurso do estamos juntos, que as pessoas começam a ver engenheiros no grupo, começam a ver que a busca não é por uma questão de poder ou de objetivo de mostrar que você faz melhor que o outro, e sim por um interesse comum da instituição, que é fazer o melhor pelo paciente, aos poucos a imensa maioria das pessoas muda a percepção, não se sente mais exposta e começa de fato a ajudar, ou com ideias, ou com até mesmo com soluções que estavam meio congeladas, né, e que começam a ser colocadas em prática. E uma coisa muito legal dessa gestão de mudança, Rubens, foi o fato da gente ter a curva de melhoria da queda, né? Isso foi um fator de motivação muito grande. Contra E, fatos não há o que dizer. exato. E aí, uma outra coisa que nós fizemos foi dar oportunidade para essas pessoas apresentar os indicadores para a alta direção, né? Então, elas se sentiram não só donas, como se sentiram protagonistas do processo, né?
Então, acho que isso foi uma mudança de paradigma, porque antes sempre ia o gerente da qualidade, o diretor médico fazer a apresentação. E foi interessante, ontem a gente, inclusive, teve uma reunião que a gente chama de Momento Conexão no hospital, que junta lideranças até nível de coordenação no auditório. E uma das nossas líderes lá da qualidade, que é a de desfecho, foi apresentar o resultado do protocolo de artroplastia de quadril, e ela estava muito nervosa, né? Mas assim, nós fizemos de propósito. Pô, ela vai porque é ela que está fazendo o trabalho, é ela que está juntando as pessoas para encontrar as soluções. Então, acho que talvez não responda 100% da dúvida da pergunta, mas eu acho que o caminho mais importante é esse, envolver as pessoas e fazer com que elas sejam protagonistas e reconheçam que o objetivo é trabalhar o interesse comum e não ter mais poder a falar fui eu que fiz. Eu acho que é um belo passo inicial para a coisa dar certo. Eu parabenizo você mais uma vez, Axés. Como eu disse, tenho muitas dúvidas, mas a Lília trouxe uma questão aqui no chat interessante. Ela diz: obrigado pela palestra. A cultura de segurança leva à questão que há, ou seja, de existir mesmo, métricas bem estabelecidas entre pacientes, profissionais de saúde. Como implementação de alta confiabilidade no SUS? Eu acho que ela quer escutar a sua opinião pessoal. Assim, é absolutamente possível. Eu posso dizer para vocês que eu trabalhei, boa parte de vocês sabe que eu, durante praticamente 15 anos, eu trabalhei no Einstein e eu vi no Einstein Mboi Mirim, Vila Santa Catarina, que são hospitais públicos, e depois tive a oportunidade de participar um pouco da implementação da gestão em Aparecida de Goiânia, que também é um hospital público. E, a resposta pode parecer simples, mas é verdadeira, tá? Melhorar processos é praticamente 80% operacionalmente falando, de alta confiabilidade, e poucas coisas que você faz em hospitais com menos recurso, né, que via de regra é o que a gente enxerga no SUS, já é suficiente para que você consiga melhorias expressivas, tá? E uma outra coisa que é muito importante é o buy-in, né, a participação verdadeira, não pode ser uma participação Trabalho. de discurso raso, da base da alta liderança, porque a alta liderança é que tem o recurso. Então, quando você precisa de uma enfermeira para um Claro. EpiMed, você precisa de uma pessoa para fazer levantamento de dados, você precisa comprar um software, é a liderança que vai tomar essa decisão. E se a liderança não tiver alinhada com a proposta da qualidade, da alta confiabilidade, é, vão ser apenas as frases que a gente está acostumado a ver em parede de hospital, né? A experiência do paciente em primeiro lugar, qualidade e segurança em primeiro lugar, e os eventos vão continuar acontecendo. Eu tive uma experiência de poucos anos em um hospital público de Santo André, e nós tínhamos um problema lá básico de meta 1 de segurança, né, que é a identificação do paciente. E a gente começou a usar um material muito simples, né? A gente comprou, eu comprei, eu mesmo fui lá e comprei umas lousas e preguei papéis. Eram lousas que você não era pregar, você conseguia prender o papel nessa lousa e as pessoas com pincel que a gente comprou também iam identificando os pacientes com três diferentes identificadores, né? Nome, número do atendimento e tinha um terceiro lá. E isso acabou com os erros de identificação de paciente dentro da UTI depois de algumas unidades de internação. Então, assim, com boa vontade, mesmo que a gente tenha um recurso muito escasso, dá para você fazer um bom trabalho no SUS. Eu não tenho dúvida, amigo. Amigo, uma questão que eu queria que você trouxesse. Você trouxe assim uma visão muito clara, e especialmente você trouxe para nós de presente, eu diria, todo o projeto seu no Oswaldo Cruz, incluindo o que já implementou, o que está em andamento e os futuros passos. O que que você acha que foi para você, nesse histórico seu de vida dentro da qualidade?
O maior desafio dentro das instituições de saúde, olhando para a autogestão, inclusive encarando um pouquinho do que você falou sobre as operadoras de saúde parecer não ter um entendimento muito claro sobre isso. Olha, Rubens, eu- do ponto de vista prático, essa reunião com o conselho foi uma reunião que me marcou muito, né? Porque é natural que a gente, até pela nossa formação hierárquica dentro da medicina, que a gente vá para uma reunião dessa se sentindo numa posição hierarquicamente abaixo da posição de um conselheiro ou de um presidente de conselho, que é o cara que pode demitir um CEO, pode demitir um diretor executivo, né? Com uma canetada. Então, por mais que a gente tivesse muito embasado, encarar aí a alta direção do hospital e mostrar para eles que do jeito que eles estavam conduzindo a instituição, eles não estavam de fato colocando a qualidade, a segurança do paciente em primeiro lugar, foi uma coisa difícil. E os três primeiros slides que eu mostrei para eles foram slides duros, foram imagens de eventos sentinela que aconteceram no hospital. Um deles, uma retenção de corpo estranho, uma cirurgia abdominal. E eu acho que aquelas imagens assustaram eles, e mostraram para eles que a gente tinha que mudar um pouco essa questão, principalmente relacionada a dimensionamento de pessoas, a headcount, porque os hospitais agora, eu não sei qual a realidade, eu vi que tem muita gente aqui de outros hospitais, de outras cidades, inclusive, né? Vi que a Viviane da BP está aqui, nossa vizinha lá. Obrigado por você estar aqui com a gente, Viviane. Muito legal ter você Imagina, é um aí. prazer. E Vivi, você está aí escondidinha. Está Tô escondida. quietinha. E assim, dizer para os caras assim, olha, vai acabar ou acaba essa sanfona de manda embora e contrata por causa de pseudo-ociosidade dos profissionais de saúde especial da enfermagem, ou então, assim, não faz sentido a gente continuar com essa diretoria médica aqui no hospital. Isso com 3 meses de casa, né? Então foram a mudança E da você cultura. esperou ser demitido na segunda-feira. Essa mudança de cultura, o bom de você ser um cara mais velho, né, ter muito Claro, cabelo, claro. vai perdendo um pouco do medo, né? Mas eu É, acho que claro. o desafio é esse, não muda, embora possa ser uma resposta meio padrão habitual, mas se a gente pode considerar isso uma questão de cultura e de mexer na zona de conforto das pessoas, você imagina isso multiplicado ou exponencializado para a gente estar lidando com gente super diferenciada do conselho, que obviamente tem toda uma responsabilidade do estatuto do hospital, de até de bens próprios em caso de problemas financeiros, etc., né? Eles também Claro, sofrem com isso, mas claro. talvez tenha sido o maior desafio, né? E agora é uma situação bem mais harmônica e até favorecendo a gente, né? Os resultados, embora ainda muito pequenos, aí, iniciais estão vindo, isso está dando uma motivação também para eles de continuar investindo na ideia. Eu não tenho dúvida. Eu vou pedir perdão para a Vivi e para o Matheus, porque eles levantaram a mão e não me apareceu. Graças ao nosso Caio, o nosso ator mágico desse encontro e da AMIB, Vivi e Matheus, Vivi primeiro, Matheus depois, por favor. Obrigada. Obrigada, Géias, pela aula, sensacional. Acho que é um aprendizado sempre te ouvir falar de cultura de segurança. Acho que vendo aí essa trajetória e as transformações, né, que você conseguiu fazer dentro da tua instituição e trazer um médico para dentro ali da gerência da qualidade, acho que isso já é transformador. Mas eu queria ouvir tua opinião em relação ao engajamento do corpo clínico, dos médicos dentro das instituições, dentro dessa cultura de alta confiabilidade, né? Inclusive, principalmente quando a gente fala de hospitais de corpo clínico aberto, como são, né, o meu, o seu, onde a gente tem ali uma circulação de médicos muito, muito, muito grande.
Quais as tuas estratégias para engajamento dos médicos nessa cultura? Isso daria aí para a gente. Eu vou marcar com você um café, a gente conversa com calma, que é relativamente fácil da gente se encontrar, né? Pela distância dos hospitais. Mas eu acho, Viviane, que tem, assim, de uma maneira muito resumida, que são um assunto complexo, eu acho que nós fizemos duas coisas que foram vencedoras no Oswaldo Cruz, né? A gente, primeiro que assim, era muito fácil cortar o Mato Alto, porque a situação lá estava tá muito ruim, né? Assim, do ponto de vista de relacionamento quando eu cheguei. Não era ruim mas assim, havia um distanciamento do corpo clínico e pessoas que eram do Oswaldo não estavam indo mais lá e tal. E nós fizemos alguns movimentos assim que foram muito importantes. Primeiro, a gente criou uma gestão, uma governança médica, através de um comitê que a gente chama de Comitê Médico Executivo, e nós chamamos os diretores clínicos do hospital para fazer parte desse comitê, representando o corpo clínico. E fizemos um plano de comunicação robusto, de trazendo os médicos, trouxemos uma empresa chamada Vortex de inteligência artificial para fazer pesquisas e mostrar para a gente quais eram os principais gargalos na relação do hospital com o corpo clínico. E através dos achados dessa pesquisa, a gente priorizou duas coisas. Primeiro, remuneração médica. Por mais que isso, se a gente pensar em pirâmide de Maslow, está lá na base, a gente tem que entender que isso é importante para o médico. E os médicos estavam muito achatados, eles não estavam participando das discussões. Então, nós trabalhamos a remuneração médica, criando um comitê médico com pessoas do corpo clínico, representantes do corpo clínico, para discutir isso. E começamos a trazer transparência na relação de trabalho dos médicos com a instituição. Isso garantiu um nível de confiança maior dos médicos. E, na sequência, nós criamos, dentro de uma coisa que eu já recebi, não fui eu que desenvolvi lá, eles chamam lá, chamavam, né, quando eu cheguei, de programa de especialidades estratégicas. Nós, de fato, fizemos esse programa acontecer com o que nós chamamos de CEMAS, são Células de Especialidades Médico-Assistenciais. É um pouco parecido com o que nós fizemos no Einstein lá, com GMAs, né? Mas a gente conseguiu criar 5 SEMAs dentro das especialidades estratégicas, e quando eu falo estratégicas, são aquelas que trazem o maior movimento de produção para o hospital. Na verdade, a única que nós ainda não criamos é a de cirurgia digestiva, porque a cirurgia, na verdade, ela é muito ampla, né? Tem digestiva, geral, coloprocto, bariátrica, etc. Mas ela deve ser lançada agora em outubro. E aí, para cada uma dessas células, a gente colocou algumas premissas, né? Junto com a alta direção, junto com a área de suprimento, junto com a área jurídica, de que relatórios que saíam dessas reuniões eram para ser levados em consideração de maneira estratégica, quer seja para a compra de um equipamento, quer seja para uma mudança de um protocolo, quer seja para uma revisão de remuneração. E através disso, os médicos de fato falam assim: poxa, a coisa começou a mudar aqui e a gente começou a participar de algo que a gente nunca mais tinha participado. E só para você ter uma ideia, esse Wortix, essa empresa, tem um NPS médico e um índice de engajamento, e nosso NPS estava em 54, 53 quando a gente fez a primeira pesquisa, e agora em julho a gente fez uma nova onda e está em 66, já melhorou bem. Então, demonstrando que a gente não sabe exatamente qual foi a intervenção mais importante, mas que a questão da gente ter priorizado a importância do médico em tomada de decisão dentro da sua especialidade e valorizando mais o médico, quer seja com remuneração ou com algum protagonismo, valorizando aqueles que são mais próximos da gente, funcionou. Aí você vai falar, pô, quantos médicos tem cadastrados na sua instituição? Pô, nós temos 5.000 médicos, dos quais 1.290, 2.000 médicos são mais frequentes. A gente está focando nesses 2.000 médicos. Essas comunicações, a gente criou alguns mecanismos, como WhatsApp corporativo, reuniões com Teams e tal, e a gente convida todo mundo. Mas a gente sabe que tem um núcleo ali mais duro, que é quem realmente faz parte do dia a dia do hospital e quem tem interesse de fazer isso, né? Então não é perfeito, eu devo dizer aqui que está longe de ser perfeito, a gente ainda
se depara com situações comuns nos hospitais, do tipo o médico não seguir protocolo, o médico reclamar, o médico querer prioridade, sendo que ele não é um cara frequente no hospital. Isso é duro de resolver, mas eu acredito que a gente tenha trazido muito médico nesse escritório de qualidade, dando a devida importância para o médico. Isso é uma coisa para mim tão óbvia, né? Mas que a gente não vê na prática nos hospitais. Dando essa importância para o médico, valorizando ele, quer seja na remuneração, quer seja escutando ele do ponto de vista mais estratégico. Tem outras coisas, Vivi, que a gente pode conversar e trocar ideias e a gente também aprender com vocês, mas em resumo, acho que foram as duas principais ações aí. Eu acho que suas duas principais ações já demonstrou o aumento aí de forma expressiva no indicador, e isso eu não tenho dúvida. Engajar a equipe médica realmente é difícil. Eu vi no nosso chat, não vi mais alguém de mão levantada. Nós temos ainda Tem eu, Rubinho. o Matheus, claro, amigo, Matheus. não Eu esqueci de pensei você, eu pensei que imagina. fosse Billy Gibbons do ZZ Top, mas é o Matheus. Ah, Não, é o quase. Matheus. É o Matheus, o nosso quase Buda, com essa barba aí. Matheus, por favor. E aí nós em seguida, encerramos nossa reunião. Tá Já bom, estamos próximos do fim. Por favor, Matheus, fique à vontade. pode deixar. Eu vou ser rapidinho. A Jess, primeiro, parabéns pela aula. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você. Eu acho que a última vez que a gente conversou, você ainda não tinha ido pro Oswaldo Cruz, mas é, o que você implementou aí, pelo menos o que você mostrou, foi muito do que em relação à qualidade e tudo mais, do que a gente já tinha conversado algumas vezes em relação a isso, né? A Vivi até destacou colocar um médico na qualidade, isso daí é uma coisa que realmente é difícil da gente ver hoje em dia, mas assim, a impressão que eu tenho, na verdade é que você já falou disso, mas eu acho que é o mais importante, o gestor precisa muito comprar essa ideia para ela ir para frente, porque no fundo, isso depende muito de ter realmente uma vontade mais ou menos assim, política, na verdade, né, de que isso vá para frente, de que a qualidade seja colocada no local em que ela deve estar, né? Você vê aí uma estatística, 2 milhões de pessoas que possam morrer por conta de um erro médico no mundo, né? Quer dizer, não é um avião que cai tudo de uma vez, mas aos pouquinhos isso vai acontecendo. E queria, na verdade, te parabenizar por esse projeto, por tudo que você fez. E é muito legal isso, né? Muito legal onde você conseguiu chegar com tudo isso, AGS. Pô, legal, Matheus. Vamos conversar mais. A gente combinou de se encontrar e acabou não dando certo, mas cara, quando eu fui para Oswaldo Cruz, a minha, eu já estava numa fase que, obviamente, que teve toda uma questão de discussão financeira e tal, óbvio, né? Como qualquer pessoa que vai mudar de emprego, mas tinha um propósito, porque eu acho que é uma instituição que passou por momentos muito difíceis, aí quem é aqui de São Paulo sabe, né? E por que não ter um case, pelo menos na área de qualidade, de sucesso numa instituição como Oswaldo Cruz, que a despeito de tudo ainda está muito bem ranqueado aí como um bom hospital, né, na Newsweek e tal. Mas tem um nicho ali, tem um grupo de pacientes que precisa disso, tinha um grupo de médicos ali que precisava ser valorizado e tinha uma instituição que precisava fortalecer a marca, né? E é o que a gente está tentando fazer. Passamos por situações aí extremamente complicadas, ainda passamos por algumas situações complicadas, desnecessariamente até, mas isso não tem baixado a nossa motivação, não. Eu devo muito isso ao time lá, sabe, Matheus? Ao Fábio Gomes, que é esse gerente da qualidade, ao Alexander, que é do programa de cirurgia, a Renata, que é da nossa gerente de relacionamento médico, as pessoas que trabalham com eles, ao Ralph, que é o nosso gerente de hospitalistas, ao Hamilton, que é o nosso chefe da UTI, que é um cara gigante lá, ao Renato, que é do pronto-socorro, enfim, é do time da diretoria médica e de todo esse pessoal da qualidade, né, todos os funcionários, eles me motivam todos os dias a acreditar que é possível e a gente está conseguindo fazer, né, com as dificuldades naturais que você pode imaginar,
mas tem sido aí, no mínimo, no final do dia, divertido. Eu não tenho dúvida, Jéssica, eu tenho certeza que sim, porque quando a gente se diverte com o que a gente faz e trabalha é porque a gente acredita. E é nesses momentos que as coisas dão certo e às vezes a gente nem sabe por que que deu. Pessoal, alguém mais do nosso time quer fazer alguma colocação na finalização ou podemos nos despedir, agradecer ao AGS por tudo? Bom, AGS, muitíssimo obrigado, amigo. Foi um prazer enorme encontrá-lo aqui na nossa reunião, escutá-lo como sempre. Eu tenho certeza que o seu trabalho ainda vai ser replicado de várias formas em vários lugares. Um grande beijo para você, Uma, para todos aí. Muito obrigado por tudo. Beijão a todos. Ótima noite para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pessoal. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.